queria agradecer a presença de todos vocês, fazer a abertura de mais uma quarta no IAB. Hoje é uma quarta no IAB dedicada ao ciclo Projeto e Obra, que é um evento mensal que a gente faz, em geral, na última quarta-feira do mês. A apresentação de 3 escritórios, 3 projetos de arquitetura de qualidade aqui do Rio Grande do Sul. Esse projeto ele nasceu a partir de um diagnóstico, um entendimento nosso que a gente tem uma dificuldade muito grande de promover e de conhecer o nosso trabalho dos nossos colegas. Então a gente tem acesso hoje à arquitetura produzida no mundo inteiro e tem uma dificuldade muito grande para saber o que nós estamos fazendo aqui, nossos colegas, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal que a gente conhece. Então esse projeto ele nasceu um pouco dessa preocupação, desse entendimento. A gente já está no 3º ano que a gente vem desenvolvendo ele e a gente sempre se surpreende com as obras, os trabalhos apresentados, pela qualidade que a gente consegue produzir aqui no Rio Grande do Sul, apesar das dificuldades que todos vocês conhecem do nosso mercado, da nossa condição de trabalho, muitas vezes também da resistência dos clientes a essa arquitetura que a gente considera de qualidade. Então, esse projeto, nesse ano agora a gente está com apoio do CAL, do Rio Grande do Sul, a gente já teve apoio no ano de 2013, o apoio da Caixa. Então a gente vem buscando renovar esse patrocínio para poder desenvolver um trabalho de qualidade. Nesse ano agora, no final, a gente pretende produzir uma revista, que é um catálogo semelhante ao do Prêmio IAB, que quem é arquiteto acredito que tenha recebido, mas é um catálogo com ou seja, uma página ou 2, ou um espaço para cada um dos projetos apresentados nesses últimos 2 anos, que faz parte desse projeto. Então, o IAB, como eu falei, toda semana a gente tem atividade, a gente convida vocês a participarem, a se aproximarem dessa programação. Na semana que vem a gente vai ter uma discussão sobre o Estatuto da Metrópole, que é uma nova legislação que obriga as regiões metropolitanas a terem um plano diretor integrado, não apenas o plano dos municípios, mas uma integração dessa visão de planejamento. Então é uma discussão bastante interessante. Na outra semana a gente tem uma quarta-feira dedicada ao ciclo Viagem de Arquiteto, que é um colega nosso, sérvio, que fez mestrado, doutorado em Barcelona, casou com uma brasileira e hoje mora em Porto Alegre. Então é um desses cidadãos do mundo. Ele vai nos apresentar uma realidade que é a realidade próxima dele, que é a cidade dos Balcãs, da região balcânica, ou seja, as maiores cidades, a história delas, como que elas se estruturam. Então acho que é uma visão muito legal no ciclo Viagem de Arquiteto. Na outra semana, que vai ser uma quarta-feira, que eu acho que é dia 20, se não me engano, que é véspera de feriado, a gente vai ter o Bar do IAB, que a gente tem feito 2 ou 3 vezes por ano. O Bar do IAB é uma festa, com alguma apresentação musical, de teatro, ou seja, algo cultural, e um evento mais também de descontração e um evento festivo. E aí segue a programação todas as quartas-feiras, a gente sempre tem uma atividade aqui no Solar. Hoje, então, no Projeto e Obra, eu queria, não sei se a Elo está por aí, a Elo é a coordenadora desse evento, arquiteta, colega nossa, que é responsável pela organização e pela coordenação. Os trabalhos que vão ser apresentados foram selecionados por uma comissão julgadora formada pelo IAB dentro do edital, e hoje reúne 3 trabalhos que são dedicados a edificações multifamiliares, ou seja, edifícios residenciais. E pelo que a gente viu de algumas imagens, agora vai poder com certeza comprovar, de altíssima qualidade, e eu pelo menos percebo que a gente tem ampliado essa condição de arquitetura de qualidade nesse mercado que em geral era o mercado mais dominado por práticas onde a arquitetura era menos importante, e a gente percebe que a arquitetura vem ganhando importância nesse mercado, que é muito satisfatório, e quem sabe esse é um dos temas aí que eu vou querer conversar e discutir com vocês depois também. Vou passar para a Renata. A Renata é professora da Ritter, e é a nossa convidada aqui para fazer a mediação do evento. Ela vai apresentar os 3 escritórios, depois vai coordenar também as apresentações, o debate, a nossa conversa. O formato do evento a gente prevê 20 minutos, assim, não precisa ser muito rigoroso, mas 20 minutos para cada trabalho,
E aí eu acho que após isso a gente pode encaminhar perguntas, discussões e propor, né, um debate. Né? Aí, Renata, a gente fica, né, te deixa à vontade para coordenar, para organizar isso. Então, de novo, agradeço a todos vocês, né, principalmente os 3 escritórios, né, a professora Renata, né, que vai coordenar o trabalho aqui para nós. Tá bom? Obrigado. Eu queria também, assim, agradecer a presença de vocês, né? Acho que a gente tem um público bem grande, né, para assistir esses projetos. Eu acho que muito devido ao reconhecimento da qualidade, né, desses projetos. E agradecer também o convite, fugiram, agradecer ao Thiago e a Elô pelo convite para estar aqui hoje, né? Fico bem alegre porque é um tema que me motiva bastante, né, a habitação coletiva. E agradeço a oportunidade de estar aqui também olhando, né, a apresentação, a fala dos colegas e vendo esses trabalhos qualificados, como o Thiago falou. Esse tema da habitação, né, eu acho que ele interessa a todos nós como arquitetos, entusiastas, estudantes de arquitetura, porque ao longo da história da arquitetura, a habitação ela sempre foi importante, né? Tanto por ser, digamos, o grosso das cidades, em termos de quantidade, né, e em termos de articulação dos diversos programas na cidade, né, quanto por ser possibilidade também ao longo da história da arquitetura de exploração sobre a forma de morar, tipologias para a habitação, né, a forma como a habitação se relaciona com os outros programas. Então, se a gente pensa lá na Antiguidade Clássica, né, em Roma, a gente já tem exemplos, né, dessa organização de cidade vertical, né, as ínsulas lá de Roma. Né, a gente já tem então essa organização que tem comércio no térreo, habitação em camadas em cima. Também, assim, sempre me recordo quando, né, tratando da história da arquitetura e o aparecimento desse tipo de organização da habitação multifamiliar, me recordo daquela imagem também dos edifícios de Paris em meados do século XIX, vocês devem se recordar, em que os estratos sociais aparecem definidos também pelas camadas na edificação, né? E aí os nobres, então, mais próximos ao solo, né, pela facilidade de acesso, e quanto mais pobre, digamos, mais alto, mais no alto, né, e com questões de qualidade espacial, por exemplo, o pé direito também ia se reduzindo, né, em relação à altura. Hoje em dia a gente já vê uma diferença, uma inversão disso, né? Os edifícios residenciais hoje, né, predominantemente têm a sua cobertura como o pavimento mais valorizado, em detrimento dos demais, principalmente os que estão mais perto do chão, né? A menos que a gente, claro, crie outras estratégias, ofereça outras coisas para esses pavimentos iniciais que os diferem, né, dos demais. A habitação, né, também foi um tema muito importante durante a arquitetura moderna, foi o tema, talvez o instrumento principal da arquitetura e das cidades propostas durante, né, o período moderno, e que eu acredito que sejam ainda referências conceituais para o que a gente projeta hoje, né, arquitetura moderna. Então, todas as explorações tipológicas, assim, a grande variedade que a gente tem, muita coisa a gente herdou, desenvolveu, reinterpretou a partir de muita coisa que foi feita, né, durante o período moderno. Bom, eu também não quero me estender muito, acho que a gente pode passar direto para as apresentações. Nós fizemos, né, consultando os colegas, né, os escritórios que vão apresentar hoje, a gente definiu uma ordem segundo o que o pessoal gostaria, né, de apresentar, então a gente vai seguir essa ordem. A gente inicia com o escritório Ideia 1, né, com o Gabriel e com os arquitetos Gabriel e Cristina. Depois nós teremos o Arquitetura Nacional, a Paulo, o Eduardo e a Ellen. E, por fim, o Babo Arquitetura com o Rafael. A gente inicia, então, com o Ideia 1, né? Eu vou passar a palavra para os colegas. Então, nós teremos 20 minutos para cada um. A ideia é que o pessoal apresente, retome seus lugares e, no final das três apresentações, o pessoal ocupa aqui os lugares e a gente inicia, né, a discussão. Certo? Boa noite, pessoal. Com muita satisfação que a gente está aqui hoje para falar desse projeto, que para a Ideia 1 foi um projeto muito relevante por diversos motivos, assim, que a gente vai explicando ao longo da explanação aqui. Bom, a gente vai mostrar aqui, não é nenhuma fachada incrível, não tem nenhuma solução mirabolante, assim, nem uma
um ineditismo. Né? Porque para nós, para a ideia 1, como a gente enxerga a arquitetura hoje, a arquitetura não é o mais importante. Ela não vem em primeiro lugar. O que interessa para nós são os processos. E o que são esses processos dentro da ideia 1? Eles são um entendimento de quem é que vai usar, o usuário desses ambientes. O Thiago Rosman falou que essa arquitetura do mercado imobiliário às vezes tem uma dificuldade, né, de aceitação pelo cliente. Mas quem é esse nosso cliente? Né? No primeiro momento, quem nos paga a conta nos primeiros 2 anos de desenvolvimento do projeto são as incorporadoras. Né? Só que os próximos 50 anos quem vai usar são os compradores, né? São os usuários finais. Então, essa galera aí da Ideia 1, que está todo mundo aqui na foto, menos o nosso novo estagiário, o Lucas, que está lá atrás. Manda aí, Lucas. Começou a semana passada, que não deu tempo de tirar uma foto. A galera que sabe que quando a gente começa a projetar, a gente não começa com a arquitetura, a gente dá um passo atrás. A primeira, digamos, motivação do arquiteto é começar já a pensar na forma da edificação. Mas o que a gente tenta, uma coisa que foi desenvolvendo e descobrindo ao longo do tempo foi, não, vamos parar, vamos pensar, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos entender esse bairro, entender esse terreno, entender as pessoas e quem vão ser as pessoas que vão usar lá. E o escritório, então, hoje tem 12 anos, vai fazer 12 anos esse ano de empresa, e a gente definiu que seria um escritório voltado para a arquitetura do mercado imobiliário. E quando a gente definiu isso, a gente começou a se questionar, né, perguntamos para os incorporadores, né, como é que vocês enxergavam os arquitetos. Os arquitetos eram muitas vezes isso, é um problema para o empreendimento. Ele traz uma coisa mais artesão, artístico, demora para entregar, não cumpre os prazos, traz soluções que vão ser problema para a obra, mais problema do que solução. E do nosso ponto de vista de arquitetos, como é que nós víamos os incorporadores? Eram meros construtores de commodities que pensavam muito mais com a calculadora do que com qualquer outra coisa. Né? Então, o que a gente definiu para a Ideia 1, há uns 10 anos atrás, era que a gente queria entrar no mercado imobiliário e a gente queria que dessem as mãos assim, uma boa arquitetura dentro do mercado imobiliário. Trazer uma qualidade arquitetônica, trazer os espaços que fizessem sentido para a cidade, mas ainda assim voltado para o mercado imobiliário, tendo o resultado, enfim, até financeiro que as incorporadoras precisam. Bom, e para chegar nesse nível assim, de projeto, a gente concluiu que o arquiteto ele tinha que assumir novamente uma posição de liderança dentro das decisões do empreendimento. Como que é feito isso? Então, no início não foi muito fácil, assim, a gente recebia assim, fazer uma reunião com o cliente. Como é que eles nos passavam o briefing? O cara ligava aqui, tu é dono de uma imobiliária, o que tu acha que vende aqui nesse terreno? Aqui? Vende terrenos vende um produto, 2 dormitórios de 60 metros quadrados. E tu, dono da imobiliária importante e tal, o que tu acha que vende aqui? Eu acho que vende 3 dormitórios de 70 metros quadrados. Então, ideia 1, está aqui, ó. Resolva um projeto 60 mais 70, divide por 2, 65. A gente quer apartamentos de 65 metros quadrados de 2 dormitórios e meio. É isso que a gente quer. Então, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo uma cultura de que não é isso que a gente precisa receber, né? A gente precisa entregar, fazer um entendimento muito mais amplo, muito mais profundo antes de começar a projetar, e que esse resultado de um projeto mais integrado com o bairro, integrado com as necessidades das pessoas que vão morar ali, ele vai sim gerar um resultado financeiro para o incorporador. O Choice ele é significativo para nós porque ele foi um dos exemplos. Ele foi iniciamos o projeto dele em 2010 e foi entregue em 2015, e a gente conseguiu influenciar a decisão fazer a conceituação do empreendimento, fazer a
definição do público-alvo, nós projetamos as áreas condominiais, projetamos a área de paisagismo, e a construtora teve a FISA Incorporadora de Caxias do Sul. Ela é uma das maiores incorporadoras do país, ela está entre as 100 maiores do país. Ela teve uma velocidade de venda, que para eles é importante, muito, muito rápida. Teve o preço que eles quiseram cobrar, conseguiram vender pelo preço que queriam. E o mais importante de tudo, eles tiveram no final, em 2015, quando entregaram o empreendimento, tiveram a maior satisfação do público que comprou da história da construtora, né? Então se mostrou que essa metodologia, esse processo que a gente vai explicar aqui, ele faz sentido. Bom, a gente começa sempre, naturalmente, estudando a região do terreno, né? A região do bairro. O bairro Exposição, em Caxias do Sul, ele é considerado o bairro mais nobre da cidade. Ele está, logo aqui está um parque, que é o Parque dos Macaquinhos, que eles chamam lá, que seria o equivalente ao nosso parcão. E o que a gente via da morfologia existente, assim, não existia uma morfologia muito clara, né? Ali aquelas 3 casas da esquerda é o terreno que foi edificado do Choice. E se olhar na imagem aérea aqui, existem muitos prédios grandes. O índice construtivo em Caxias do Sul é 3,6, quer dizer, quem já trabalha aqui em Porto Alegre, os índices mais altos que a gente trabalha é 2,4 vezes a área do terreno, quer dizer, é muita densificação numa área bem pequena, então é um desafio para resolver bem o projeto. E o que tinha lá existente eram apartamentos em torno de 400 e 500 metros quadrados, apartamentos muito grandes, com bastante granito na fachada e muita sacada curva. A partir desse entendimento, a gente sempre faz uma pesquisa de mercado, né? Então, existe uma cultura do bairro, mas também existe uma projeção de futuro, né? O que está sendo construído e o que vai ser lançado. O que a gente vê aqui? Dentro dessa pesquisa, até alguns projetos nossos aqui, fora os comerciais, os residenciais variavam entre apartamentos, como exemplo, lá o Alto BL, 198 metros quadrados, o Olinto Biazus, 356 metros quadrados, chegando no topo aqui do Maestro Apartamentos Duplex, de 659 metros quadrados. Então, o que se conclui aqui? Bom, é alto padrão. Né? E a nossa pesquisa de referência, então, ela é muito voltada para quem que vai usar esse empreendimento. A gente não parte uma pesquisa de fachada, de volumetria, de intenções, a gente parte mais de uma intenção de espacialidade. Né? E o que a gente viu como oportunidade, já era uma tendência no mundo inteiro, mas ainda em 2010 era uma certa novidade ainda para Caxias, era trabalhar, enfim, alto padrão, porém apartamentos muito compactos. Então a gente pensou num público single, então não são aquelas pessoas que vão comprar os apartamentos de 600 metros quadrados, talvez sejam os filhos dessas pessoas, ou o cara que, enfim, já criou a sua família, o casal que já criou a família, já saiu de casa, pode se mudar para um apartamento menor. Então as referências que aqui eu busquei na pasta de referências do escritório que eu trouxe aqui são essas aqui. Então, trazendo algumas intenções de espacialidade, pensando em apartamentos compactos, mas trazendo alguma legalzice para eles, sim. E uma ideia que a gente trouxe ali, aquela planta ali é do Max House, que é um apartamento compacto que tem total liberdade de ocupação. Então esse é o conceito que a gente trouxe para o empreendimento. Gabriel, eu acho que em matéria de referência, só para complementar, é muito mais na experiência do usuário, né, no user experience, do que propriamente a arquitetura. É pesquisar como que as pessoas usam as coisas e como que aquelas coisas acabam influenciando na vida delas como retorno, uma coisa bem de design mesmo. Bom, essa é a fachada de 2010, a fachada renderizada de venda. O que aconteceu aqui são 73 apartamentos que ficaram entre 46 metros quadrados e 92 metros quadrados. E essa é a foto dele, entregue em 2015, né, no momento da entrega, em março. Eu vou passar a palavra agora para a Cristina, que foi a gerente do projeto, que conseguiu resolver tecnicamente
os conceitos iniciais. Bom, começando com a implantação, então, eu acho que eu vou alternando um pouco assim, de questões técnicas de arquitetura e voltando um pouco com essas questões conceituais que o Gabriel estava comentando. Nós temos aqui, então, a implantação, o prédio está no miolo ali. Em Caxias, a gente tem um pouco mais o plano diretor, ele é bem diferente de Porto Alegre. E a gente tem, eu até acredito que tem um pouco mais de lógica nas utilizações dos recursos de iluminação e ventilação. Então a gente nos permite, assim, não é tão engessado, nos permite que numa análise do local a gente consiga perceber se eu prefiro colocar meu edifício mais afastado de uma divisa ou mais próximo a uma divisa, e que foi o que aconteceu exatamente nesse caso. A fachada principal era sul e a gente tinha uma melhor visual, as melhores visuais do projeto para cá. E sem dúvida a gente não tinha dúvida que a gente tinha que explorar isso. Tanto é que o empreendimento a gente nunca considerou a fachada principal da rua, do alinhamento. A gente sempre considerou ele como um edifício praticamente 360, assim, porque a gente sabia que ele ia ser visto da cidade por esses ângulos aqui muito mais do que pela rua. Então a gente optou por aproximar o máximo da divisa leste e liberar as visuais para a divisa oeste. Outra coisa também que em Caxias é diferente daqui é que eles estão mais abertos a trabalhar com base comercial. Eles não acham que uma loja desvaloriza o empreendimento, como muitos incorporadores acreditam em Porto Alegre. Eles acham que ele gera vida, que ele gera até valor, o que a gente concorda. Então, nós trabalhamos com a colocação de uma loja junto à esquina, que depois vai ser demonstrado na planta baixa. Isso nos permitiu trabalhar com uma relação de escala bem legal, que a gente vai trazendo assim, a relação da loja com a escala do usuário. Depois a gente encostou o edifício aqui na divisa para trabalhar uma relação de escala com o edifício que já tinha grudado na divisa, que era consolidado. E a gente também achava, não tem como, se a gente quer essa abordagem de colocar o edifício mais próximo possível dessa divisa, a gente não pode prejudicar esses moradores aqui, que vão ter um paredão construído na sua cara no dia a dia. Então a gente consolida também então a gente vem subindo a escala, e acho que na imagem que dá para ver, melhor na foto até que está o edifício construído. Então a gente contextualiza, aproxima pela escala, começa pela base, sobe um pouquinho e depois faz a ruptura na altura. E enfim, nos libera até para resolver questões de implantação, de estacionamento, que sempre é um assunto, né? O número de vagas é sempre um tema bem complexo. No térreo a gente tem aqui essa parte da loja e, claro, uma relação que no nosso ver, dá para ser muito bem explorada, assim. Se tu trata o acesso mais junto ao alinhamento, uma relação mais próxima, recua um pouco a loja, tu tem um respeito muito grande, assim, de relação de usuários, né? Uma coisa não interfere na outra, isso que acontece hoje lá. Não é porque essa loja está aqui que ela vai desvalorizar esse ponto. E a gente precisava liberar o térreo aqui, porque, como eu falei, a gente tinha 2 subsolos. Lá em Caxias também eles não se nicham para subsolo. Geralmente a gente tem bastante liberdade. E mesmo assim a gente precisou colocar bastante vaga no térreo, o que nos fez trabalhar com todas as áreas condominiais aqui nesse segundo pavimento. E aí, claro que todas essas relações que a gente vai fazendo de escala já nos fornecem até artifícios para explorar isso, com terraços abertos já num segundo andar ali, o que fica muito legal assim, de trabalhar. E a gente trouxe aqui também, era uma coisa que para 2010 era relativamente novo, assim, dentro dessa análise do estudo das pessoas, de comportamento, de todo esse aprofundamento da relação do usuário com o espaço, a gente trouxe um co-living. Na verdade, a gente vai explorar um pouco depois as áreas condominiais, mas assim, todos os espaços de lazer do edifício, eles se articulavam e davam por esse espaço aqui, que era de convivência bem
além do que é uma convivência condominial bem aberta mesmo. Então, até o hall de entrada tinha pé direito duplo e dava para esse espaço. Então, todos os ambientes se conectavam. Isso aqui é um cortezinho que a gente teve que fazer para ter o entendimento do número de unidades, que o cliente não estava mais conseguindo contar qual era a relação. A gente tinha mais ou menos umas 12 plantas tipo, por aí. Mas assim, para conseguir trazer, para ter esse entendimento, para trazer a conceituação que para nós era muito importante ser demonstrada em planta, a gente sempre começa então com algumas questões que o Gabriel começou a abordar ali, que a gente pergunta assim, tá, quem é o usuário, né? Definição do público. Quais são os valores emocionais que a gente quer despertar nessas pessoas? Quais são os valores racionais que a gente também precisa despertar nessas pessoas? E o que a arquitetura vai trazer, né? Como que a gente vai responder com os espaços? Como que a gente vai fazer essas pessoas acreditarem em toda essa conceituação que a gente está oferecendo? E no Choice, o que a gente chegou assim como o mote do projeto, no caso, assim, voltado para as pessoas, não falando da parte da arquitetura, digamos, física, mas o insight que a gente quis trazer para cá era customização, que para 2010 também não era assim, uma coisa que estava sendo muito feita ainda, era uma coisa que estava começando a acontecer. Então a gente tinha aquela ideia meio de modelo iPhone, assim, tem vários modelos iguais, mas cada um faz o seu. Cada um constrói ou baixa os apps que quiser, né? Então a gente, só para mostrar aqui na planta baixa até o 5º pavimento, que seriam por aqui, a gente tem aquela aproximação da divisa, né? Então a gente tem uma planta baixa consolidada com esse apartamento. Depois a gente vai já na definição da torre em si, com também 6 apartamentos por andar. E a partir do 12º andar, a gente trabalha com apartamentos maiores, que são aqueles que o Gabriel falou de 90 metros quadrados. Isso daí geram 4 por andar. Então a gente passa de 6 para 5, para 6 de novo, para 4 por andar. Quando a gente pensou nessa questão de ter opções, várias opções dentro do produto, para as pessoas poderem escolher, eu quero o meu estúdio de 45 com sacada, eu quero sem sacada, eu quero assim, a gente pensou, tá, mas não é só na distribuição dos apartamentos, a gente quer também dentro da unidade proporcionar isso, que a gente também, eu acredito que também para 2010 era uma questão relativamente nova, que era trazer o cliente para o processo. A gente convenceu a incorporadora a ser um projeto quase meio que participativo, porque a pessoa tinha muitas opções de planta. Esse apartamento aqui é o mesmo apartamento, e a gente trabalha aqui com 6 opções do mesmo apartamento, de 0 a 3 dormitórios. Mesmo assim, a opção de 0 a gente ainda trabalha com banheiro ampliado, banheiro diminuído, enfim, aí vai. E essa questão também de um entendimento, que eu também acredito que, por isso que o Gabriel falou da importância do projeto para nós, que foi a primeira vez que a gente se aprofundou e entendeu que as pessoas estavam começando a ser betas, digamos assim, as pessoas estavam começando a viver em uma mudança constante, que nos levou a pensar, o projeto tem que ser assim, ele tem que nascer na essência dessa maneira. Aqui tem algumas imagens, então, dos apartamentos, isso, e aí o que é legal, que eu acho que a gente conseguiu aprofundar muito bem, que a gente se dedicou daí a tudo aqui, a gente quis botar a mão em tudo mesmo, assim, a gente quis, isso aqui, óbvio, nunca vai ser construído, a gente não, é um apartamento de um proprietário, mas a gente quis interferir, projetar e dar a cara que a gente imaginava que tinha que ser para tudo mesmo, então eu acredito que na essência ele ficou muito bem alinhado. E, aquele lá é o de 92, esse aqui é o duplex, que a gente foi chamado de double pelo marketing. E eram apartamentos também que possibilitava ter 1 ou 2 quartos lá em cima, dava para fechar e fazer o 2º dormitório. E esses aqui eram os estúdios menores, que são os lofts, eles também podiam ser abertos ou fechados, a pessoa podia deixar ele todo unificado ou compartimentado.
E das áreas, começando falando um pouco das áreas condominiais, eu acredito que aqui também a gente também começou a ter um entendimento, de novo, de acordo com a experiência do usuário, de alguns códigos e de alguns comportamentos que a gente já considera totalmente batido hoje em dia, mas que na época a gente ainda estava começando a especular. Questões de rede, de compartilhamento, de integração. Por exemplo, aqui no hall de entrada, a gente não queria que fosse só um hall de entrada, a gente queria que fosse um hall de entrada de convivência. E aí a gente bateu o pé e que tinha que ter uma zona de Wi-Fi aqui, que as pessoas tinham que poder descer aqui daqui a pouco e ficar... Hoje em dia é uma coisa até que fica meio ultrapassada, mas que foi assim, que deu certo, porque não era para ser um hall convencional, era para ser um hall de convívio. Assim como esse espaço que a gente comentou lá, que é essa sala aqui, que é o co-living, que tinha uma mesa de sinuca, uma mesinha para bater um papo, que enxergava desde a rua. O terraço aqui, essa aqui tudo é foto do executado, né? Então, uma coisa também que acabou sendo muito legal é que quando a gente resolveu fazer a contextualização aí pela escala com o vizinho, acabou que a escolha do material que ele tinha feito para a divisa favoreceu, a gente conseguiu tirar partido do nosso projeto, assim, de alguma forma, fazer uma relação legal também com o nosso rooftop ali. A gente trouxe também algumas questões bem já na época de compartilhamento, né? Uma workstation que não existia muito na época num edifício residencial, lavanderia comunitária, bike share. E uma coisa muito legal que no dia da inauguração do empreendimento a gente estava lá conversando com alguns, porque a gente curte ir conversar com os usuários, assim, ter um feedback do que eles estão achando. E um deles disse, eu comprei um apartamento no segundo andar, que é o andar da área condominial, mas eu não vou usar como apartamento. Eu sou fotógrafo e eu vou usar como meu escritório. Porque tem uma sala de reuniões, porque tem uma academia, porque eu tenho um terraço que eu posso receber um cliente. E aí a gente, isso aí, a gente podia ter ampliado então no next level, né, nosso conceito, porque a gente nunca tinha pensado que isso poderia acontecer, que foi bem legal. Aqui tem alguns detalhes aí então, da fachada. Acho que a arquitetura, a gente quis que a fachada transparecesse bem essa relação de mudança das unidades e das tipologias, né? Então a gente trata, aqui está a parte da loja, ali o acesso, aqui tem alguns tipos de apartamento, aqui são outros tipos de apartamento, depois outros tipos de apartamento, e os duplex, os pés direitos duplos também ficam bem evidenciados aqui nessa fachada lateral. E aquilo que a gente estava comentando, né, de o edifício ser 360. Até ontem a Prefeitura de Caxias postou no Instagram deles uma foto aérea de Caxias, e no meio da foto está o Choice ali, bem em destaque, e foi bem legal, porque até de cima a gente conseguiu ter essa relação que a gente buscava. Vocês querem complementar, Gabriel? Só para concluir, primeiro que pedir desculpa que eu esqueci de apresentar o terceiro elemento que está participando aqui da palestra, que é o Rafael. Está com quantos meses? O Rafa está com 6 meses. 6 meses. Nosso mais novo pupilo, né? Vai trabalhar todo dia lá. Parece que com 2 anos ele tem que aprender ArchiCAD já, a gente está começando a pensar nisso. Começar com sketch, né? É mais fácil, né? É mais intuitivo, né? Tá certo, boa. E, bom, só a mensagem que a gente queria deixar então é que essa visão e que a gente acredita mesmo que esse processo voltado para as pessoas, que primeiro a gente pensa nas pessoas, faz uma pesquisa, entende, algo bem, são vários momentos que a gente passa do escritório antes de projetar, né? Não vai ter espaço aqui para falar. E depois vem a arquitetura, ele é também uma estratégia para os incorporadores, então é uma constante conversa que a gente tem tido com os incorporadores, que eles têm que enxergar isso como uma vantagem, né? Porque eles vão ter, a longo prazo, eles vão ter um empreendimento que faz sentido para a cidade, faz sentido para os moradores, faz sentido para o comprador, e que eles vão ser vistos também não só como aquele incorporador da calculadora, né? Que ele também se preocupou, enfim, em fazer algo muito legal para a cidade e que vai ser bom para todo mundo.
Acho que o que o Gabriel está querendo dizer também que é a nossa luta diária e constante é retomar um lugar à mesa que eu acredito que o arquiteto tinha perdido há um tempo atrás. E a gente, com muita satisfação, pode dizer para vocês que a gente está retomando esse lugar. Não a ideia mas os arquitetos. Assim. Nós estamos, com certeza, a gente está entrando numa era agora de valorização de capital, na verdade, intelectual, né, de uma economia criativa, e a arquitetura está resgatando muita coisa que a gente tinha perdido, sim. A gente está retomando o nosso papel com a importância que ele tem que ter. Dentro da ideia 1, na verdade, a crise que se fala aí do mercado imobiliário tem sido muito positiva. Então, bons projetos de arquitetura têm sido valorizados e buscados, na verdade, pelas incorporadoras. Se tiver ainda 2 minutinhos, a gente tem um vídeo. Não sei se tem. Deixa eu começar aqui. Eu acho que a gente passa no final, se vocês toparem. Isso aí, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. A gente vai mostrar hoje um projeto que foi feito também há bastante tempo. Nosso escritório é super jovem, a gente faz 6 anos em setembro. E esse projeto foi o primeiro projeto do escritório, em 2010. Ficou pronto em 2012. É totalmente diferente do que a ideia mostrou. É um prédio que não tinha uma incorporadora, tinha só um investidor. Esse investidor não tinha nem ideia do que ele queria. Estão vendo? Ele não tinha nem ideia do que ele queria. Enfim, ele disse, tá aqui o terreno, é no bairro que eu nasci, eu gosto do bairro, faça um projeto. Te vira. Te vira. Então, nós também, sim, estávamos recém começando com o escritório. Então a gente pegou o projeto e tentou fazer o projeto mais legal possível de arquitetura. Então a gente focou bastante em detalhe construtivo, de veneziana, enfim, algumas coisas não foram executadas exatamente como a gente queria, mas o resultado final até acho que é mais ou menos interessante. Eu acho que é importante a gente falar que mesmo o que o Leon comentou é uma coisa que normalmente não vem pra gente de graça, assim, o que o cliente quer e o que os moradores vão querer, é uma coisa que a gente vai aos poucos, com anos de experiência, entendendo. Então esse primeiro foi bem intuitivo, assim, o nosso entendimento do que seria um bom projeto, que seria um bom projeto para o bairro também. Então. O nosso escritório hoje, a gente está, enfim, a gente tem vários outros prédios construídos e a gente está com relação boa com grandes incorporadoras também. A gente desenvolveu um sistema de projeto muito voltado para a parte bem técnica de arquitetura e como gerenciamento de arquitetura e de projetos. A gente tenta focar muito nisso, em tentar entregar para o cliente final um prédio com uma performance muito boa de construção nos quesitos de técnicos, de estrutura, de complementares, de hidráulica, de elétrica, de incêndio, que tenham soluções boas. Por exemplo, a gente nunca faz uma transição. A gente nunca faz uma transição de pilar, então a gente já tem mais de 10 prédios construídos, não tem nenhuma transição, a gente se nega a fazer transição. São coisas que a gente economiza em estrutura e faz estruturas mais simples um pouco, mas ao mesmo tempo a gente tenta aumentar vãos e fazer lajes aparentes de concreto e tentar fazer estruturas mais complexas um pouco, mas que sejam bem resolvidas e consigam gerar uma redução de custo para gastar em outros locais. Então, só para passar rapidinho alguns prédios que a gente fez nos últimos tempos. O primeiro é o Kiev, que a gente está acabando agora, nesse mês. O segundo é a Casa Enseada, que a gente entregou agora em dezembro. Casa Enseada, vocês entenderem, a gente começou o projeto em dezembro de 2014 e entregamos a obra pronta imobiliária em dezembro de 2015. Então, foi super corrido. A gente usa software BIM, a gente usa também o ArchiCAD, ajuda um monte a fazer o projeto bem qualificado, bem compatibilizado e que consiga ter uma performance boa de resultado. O prédio da Fernando Abbott, que está acabando agora também esse mês. Esse prédio é no interior do estado, em Erechim, ele está em fase de projeto executivo ainda. E esse prédio é um prédio comercial feito por uma empresa de gestão de investimento aqui em Porto Alegre, todo em aço esse prédio. Então, eu vou falar um pouquinho do prédio da praça. Então, ele é de 2010, né? Foi o primeiro projeto do escritório. O terreno é um terreno relativamente pequeno, de 15 por 36, mais ou menos.
num bairro pouco consolidado, que é o Cristo Redentor, com muita casa ainda, alguns prédios mais isolados, mas pouca coisa. O terreno tinha um declive de 3 metros, então a gente acabou conseguindo colocar o subsolo inteiro sem fazer grandes movimentos de terra, sem quase escavar nada. E o prédio são 10 apartamentos, 5 de frente e 5 de fundos, bem simples solução de estrutura. Tentamos trabalhar bastante a fachada, com detalhes de esquadrias em madeira, enfim. O prédio acabou sendo muito legal para a gente, porque teve uma repercussão boa a nível Brasil, enfim. Ele foi publicado como capa da revista Projeto em julho de 2014. Ele foi republicado no Projeto em novembro, se não me engano. E no final do ano, em dezembro, ele ganhou o Prêmio SBE como o melhor prédio residencial do ano no Brasil. Também acabou sendo veiculado na Wish Casa, onde nosso escritório foi um dos 33 mais influentes do Brasil. E, enfim, fomos finalistas também do Prêmio Melhor Arquitetura. Então, acabou dando uma repercussão muito maior do que a gente imaginava, com um prédio simples de estrutura, simples de construção, simples de soluções e, ao mesmo tempo, acabou sendo bem legal. E o conceito um pouco desse prédio, como a gente não conhecia muito o investidor, ele deu carta branca para nós. Só que a gente tentou, não, vamos fazer uma coisa mais contida e sentir o que o cliente, quem é o cliente. Porque ele é de São Paulo, a gente se encontra pouco com ele. E eu acho que por ele ser contido, por ser um prédio mais simples, é o que deu esse... é o que a maioria das pessoas gostaram, sabe? A gente não usou tanto nele, mas a simplicidade eu acho que é um ponto forte. Como era um prédio simples de estrutura, a gente tentou fazer algumas coisas mais detalhadas. Isso também é uma característica do escritório, a gente acaba sempre tentando inventar algumas coisas um pouco diferentes do que o pessoal de corporação acaba fazendo, tanto em soluções de acabamentos, nesse caso aqui foi a esquadria de madeira, a gente detalhou bastante, resolveu, enfim. Na Kiev, por exemplo, a gente fez a fachada da frente inteira, tem 10 metros de largura, a gente fez com 3 folhas de vidro só. Cada folha de vidro tem 3,20 metros por 2,40 e pesa 250 quilos. Então, a gente resolveu prender ela não em cima da laje, mas na ponta da laje. Então, a gente teve que fazer uma estrutura metálica para prender ela. Então, a gente gosta bastante de fazer esses detalhes para nós fazem diferença na arquitetura e a gente gasta um pouquinho aquilo que a gente poupou lá atrás, com estrutura, com tudo. A nossa justificativa com as empresas, com as construtoras, incorporadoras, sempre é esse, de tentar gastar menos em soluções que não agregam valor e gastar um pouco mais naquilo que a gente poupou em soluções de arquitetura. Então, só a gente falar assim, um pouquinho de caráter do escritório assim, como conceito. A gente está numa fase que a gente está voltando um passo atrás e tentando descobrir quem a gente é como arquitetos. Assim. E uma coisa que a gente vai batendo na cabeça, o que a gente é? A gente quer ter soluções legais, criativas, mas no fim o nosso resumo foi, a gente quer fazer acontecer como a gente quer. Então, assim, tipo, essas coisas, detalhes mínimos são suados, a gente vai atrás, a gente chega em valores, em custos que o cliente pode pagar, a gente não faz esquadrias mirabolantes que depois ninguém vai conseguir pagar, a gente não vai sair do papel, então a gente briga para conseguir executar como a gente quer. Então, acho que isso é o nosso... Sim, a gente envolve o fornecedor desde o início, a gente define esquadrias, revestimentos, todos antes de começar e ver se cabe no bolso e depois evoluir projetos. Então, acho que isso é importante falar. A gente inverteu totalmente o sistema de projetos, a gente não faz mais sempre se fazia, ou se faz ainda, estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico, executivo e detalhamento. A gente faz anteprojeto, né? O preliminar a gente nem faz anteprojeto, e depois a gente faz os detalhes do prédio. A gente faz todos os detalhes, não desenhados final, obviamente em BIM, mas todos à mão. A gente acha fornecedores, a gente acha os fornecedores todos, orça tudo, cria soluções, verifica pesos, estruturas. Quando na Kiev, que eu falei, esquadria de 750 quilos, eu tinha que saber que ela pesava isso e que ela ia estar na ponta da laje para o engenheiro calcular essa estrutura e colocar esse peso na ponta da laje, senão lá no final ela não ia conseguir fazer. Então a gente fez todo um processo, a gente inverteu totalmente as soluções, a gente orça tudo antes para levar as soluções para o cliente como uma decisão de projeto antes do executivo, não depois.
E a gente faz o BIM já sabendo basicamente como o prédio vai ser no final. A gente já está com todas as soluções consolidadas e a gente desenha o BIM como uma forma de representação, como um Building Information Modeling mesmo, como um prédio modelado para informação, de uma forma que a gente consiga ter um resultado final bom de soluções de desenho, de quantitativos, de tudo, e bem qualificado e sem retrabalho, que é uma coisa super importante também. Então aqui mostra um pouquinho o terreno, ele é de frente para... Eles chamam de praça municipal, mas não é uma praça, é uma escola. Por algum motivo se chama praça municipal, mas não sei porquê, talvez se fosse há um tempo atrás. Então aqui à frente, o terreno tem 15 de frente por 38 de fundos, com declive. As soluções, então, a gente colocou, aproveitando o declive do terreno, um subsolo de garagens, todos com vagas independentes, com a estrutura, como eu falei antes, inteira, nascendo na garagem e subindo até o final do prédio sem nenhum tipo de transição. Isso para nós é uma coisa das mais importantes, enfim. O corpo do prédio a gente acabou tirando no térreo esse primeiro volume, a gente não quis construir nesse primeiro volume, a gente quis deixar o prédio mais aberto para a rua, criando esse acesso ajardinado, que também a gente tem o nosso plano diretor permite fazer isso sem contar em área, é uma área isenta. Então a gente consegue fazer um acesso coberto, grande, confortável, que convide a pessoa a entrar, que venha da rua e que cria esse espaço mais sombreado. Um pequeno hall, porque não era um prédio que teria portaria, por ser só 10 apartamentos. Um elevadorzinho, a escada, a parte dos fundos, um salão de festas grande, com um banheiro de serviço colocado junto. E nos fundos uma parte de piscina, então tem uma piscina grande adulto e uma piscina pequena infantil nos fundos. O apartamento, então, ele é super simples, frente e fundos exatamente iguais. O acesso por aqui, colocando 2 quartos, um bem na frente junto à esquadria, com o seu banheiro voltado para a fachada do lado. O segundo quarto, com um banheiro compartilhado com a sala. Então tem uma porta que abre como se fosse uma suíte para o quarto e uma porta do banheiro para a sala para fazer papel de lavabo. Um outro elemento que a gente tornou importante no projeto foram as chaminés. A gente queria que elas ficassem marcadas, enfim, no projeto. Para nós era importante isso, então a gente criou essa placa de concreto fininha que fecha o shaft dos dutos e vai de cima a baixo no prédio. A solução da cozinha voltada com uma janela em cima do tampo, então eu sempre gosto de fazer isso também, de ter o tampo da cozinha, uma janela logo na frente, para poder, enfim, lavar a louça e cozinhar com vista. Essa é uma estratégia que a gente costuma usar em cozinha, que é fazer ou uma janela mais estreitinha para ter o armário em cima, ou fazer ela inteira e deixar o vidro e a espera para o morador colocar um móvel transparente ou não, como for, que é uma maneira de otimizar a parte de cozinha, que normalmente é bem compacta, e ter ventilação e iluminação certinho ainda. E aí, outra solução de projeto que a gente fez foi criar esses rasgos que começam nas placas de concreto que fecham os volumes dos dutos. Então o rasgo vai de lado a lado, passando por elevador, passando pelo bloco de aparelhos de ar-condicionado. Então aqui a gente concentrou todos os aparelhos de ar-condicionado dos 2 apartamentos, sem fazer uma laje de piso, que também é uma forma de poupar a área construída. A gente colocou uma chapa eletrofundida, isso não conta como área da prefeitura, então é uma forma de ganhar uma areazinha um pouquinho aqui. Então o rasgo vai de lado a lado, na mesma altura, sempre alinhado, de uma forma a manter isso o mais simples possível na fachada. Nesse lado aqui, que é uma fachada mais secundária de cozinha e lavanderia, mais fininha, e do outro lado, que pega os quartos, laterais e os banheiros, uma faixa um pouquinho mais larga. A única alteração de planta é na cobertura, onde a gente usou o terraço sobre o último apartamento, uma forma onde a gente tirou a cozinha e a sala de jantar do pavimento térreo, fez uma grande sala no pavimento térreo, uma escada no local onde era a lavanderia, que chega no segundo andar, e conecta com um grande terraço aberto, enfim, e a lavanderia acabou ficando em cima também. A solução, enfim, do recuo da fachada, para fazer a sacadinha lá na frente, enfim. Hoje, nos nossos projetos, a gente tenta não ter caixa d'água superior. A gente criou uma solução através do sistema de bombas que a gente desenvolveu com o fornecedor, que é o mesmo que é usado no Museu Iberê, que não precisa ter mais caixa d'água superior, nem para incêndio, nem para consumo. Então a gente consegue tirar esse volume aqui que nos incomodava bastante na época, a gente não conseguiu.
a fachada da frente. Então, basicamente são as lajes marcadas e o fechamento entre lajes com uma esquadria única, toda de madeira. Na parte dos quartos com a veneziana, camarão. O detalhe da veneziana, que na época foi mais complexo um pouco, ninguém queria fazer, mas a gente acabou achando que resolveu fazer, é fazer ela só com elementos horizontais, não tem nenhum elemento vertical marcado nela. Então toda a veneziana ela é pregada pela frente da estrutura e não por trás, não por dentro, né, como é normal. E colocamos as portas, são portas-janela que vão até o chão, nas salas, e elas abrem inteira e a gente colocou um guarda-corpo metálico por fora. É que acho que tem que dizer que a gente tem problema com janelinha, a gente não consegue lidar muito bem, então a gente tenta fazer alguma coisa para ou juntar elas ou camuflar de algum jeito e criar um conjunto mais harmônico, assim. Então aqui que eu falei, então as placas de concreto que fazem as laterais dos dutos, que vão até em cima, e os rasgos, né? Então a gente tem o rasgo inteiro. Na imagem 3D, na foto, a gente consegue ver que ficou bem marcado e deu uma solução legal. Todo o prédio tem paredes de 25, enfim, as paredes que ficam aqui foram paredes mais finas, com 15, e revestidas, então uma forma que elas mostram isso como se fosse uma faixa mais comprida um pouco. Aqui o detalhe construtivo, daquilo que a gente falou antes, então a gente tem esse detalhe da viga, a esquadria vem praticamente até o chão, a gente manteve só um rodapé. Ela vai até em cima, e aqui o detalhe da veneziana, enfim, passando pela frente da estrutura e negativado também, sem guarnições, que é uma coisa que a gente não odeia, são as guarnições de portas, então a gente tenta tirar sempre. Então aqui o resultado final, aquele acesso coberto, a porta está aqui na diagonal, o jardim, a escada que leva para a garagem, as esquadrias, enfim, a gente tem uma sanca. Pede umas funções, a grade que quando abre a porta, enfim, ela tenta deixar isso como se fosse uma sacada. Isso é importante falar, como conceito de escritório a gente costuma evitar sacadinhas e sacadas em geral, porque a gente consegue aprovar trechos de sala grandes como sacadas, então a gente considera que grandes planos de vidro transformam uma sala numa grande sacada, a gente não costuma fazer puxadinhos de sacada, então nesse caso é o primeiro exemplo, mas todos os nossos projetos a gente costuma fazer assim, acho que não tem nenhum que tenha uma sacada. Depois que a lei de Porto Alegre permitiu fechar, acabou matando, né? Porque a gente entrega o prédio com sacadas abertas e metade fecha, metade não fecha, e vira uma bagunça. Então, como a gente não tem a opção de proibir fechar, então a gente entrega fechado já. E essa foi a solução que a gente adotou no escritório. A gente é um pouco, assim, tem medo do futuro dos nossos prédios, então a gente tenta evitar algumas coisas, tipo isso. Tipo a Kiev, que passou no começo, a gente vai entregar com cortinas, porque as cortinas influenciam muito numa fachada, especialmente uma inteira de vidro, então a gente vai fazer cortinas neutras, blackout, e a pessoa vai tendo um memorial descritivo no condomínio, mas talvez possa mudar, mas a gente vai tentar que se mantenha. A gente vai entregar com um trilho duplo e a cortina de fora, um blackout branco, isso é obrigado em norma de condomínio. Está registrado nos imóveis, enfim, é a norma, não pode mudar. A não ser que 2/3 do condomínio permitam comprovação do arquiteto. Está escrito lá, vamos ver se funciona. Quem mora no condomínio, no caso, são os arquitetos, então não vai ter por algum tempo. Aqui é uma vista que eu acho legal do prédio, bem longe, mostra a questão do bairro, então tem muita casinha e muitas estruturas mais simples, então é um prédio baixo, pequeno, e a gente enxerga ele de vários locais e com várias formas que a gente vai aproximando dele, vai enxergando, porque ainda é um bairro muito pouco consolidado. E acho que é importante ver também o contexto dele. São casas, eles não querendo, ele acaba se destacando. Eu acho que nesse caso a gente tentou um pouco mimetizar ele, mas é um pouco impossível, porque ele é um dos poucos prédios altos ali da zona. Agora tem alguns outros novos, incluindo um outro nosso que é irmão desse, assim, mas para entender um pouco o contexto, acho que um pouco como em São Paulo acontece, que um bairro mais simples está virando um bairro potencial que a gente está feliz de poder começar a mudar um pouco a cara, assim, essa cara tão bairro de casinha, está virando um bairro mais de prédios mais legais, né? Esse prédio foi super legal pra gente, porque ele foi colocado à venda na quarta-feira, no sábado tinha vendido todos. Então o cliente ficou super satisfeito, acabou contratando mais 3, 4 projetos depois com a gente de prédios. Então acabou dando super certo e foi um prédio que ajudou bastante o escritório a
a nascer e crescer também durante esse período. Acho que a gente pode falar que tem vários estudantes aqui, dizer que por esse prédio a gente conseguiu vários outros e com publicidade grátis. Então, com a internet, com tudo assim, é só querer divulgar o trabalho que a gente consegue. Através desse projeto, um cara lá do Mato Grosso nos ligou e disse: eu quero um prédio. Nunca aconteceria se não fosse por isso. Então, divulguem os trabalhos de vocês, montem um portfólio legal, que vale a pena. Aqui tem uma imagem interna, uma das coisas que eu não gosto do projeto. Essa porta era para estar em cima, é um dos erros de execução. Essa viga que não podia passar até a frente, ela não precisava passar. Enfim, a laje foi calculada para não ter essa viga e foi executada com essa viga. E até hoje fico bravo. E tem a guarniçãozinha na porta que eu desenhado assim. E ele botou igual, eu fico muito com isso. Mas na Kiev que a gente está executando não tem. Depois te mostro para vocês. O nosso controle vai até certo momento, em alguns casos. Aqui o detalhe da piscina que transborda, super inovador. Mas ficou bonitinho, a gente gosta da piscina, a gente gosta. Aqui o acesso, então essa estratégia também tem algumas coisas que surgem por causa das leis, enfim, que a gente tinha uma distância máxima até a saída principal, então a gente fez essa viradinha malandra, mas tinha uma intenção e tinha um porquê, e acabou ficando legalzinho. Então é isso, a ficha técnica. É isso. Primeiro, queria agradecer pelo convite para participar aqui. Eu fico muito feliz mesmo, nós somos muito jovens, assim. Nós vamos fechar recém em 2 anos o atual formato do escritório. E também esse projeto que eu venho apresentar hoje aqui também foi um dos nossos primeiros, assim. Foi o primeiro edifício residencial e foi um dos primeiros projetos que a gente fez. Eu, como meu sotaque denuncia, sou natural de Santa Rosa, e é por isso que muitos dos nossos projetos são no interior do estado, por uma, enfim, consequência óbvia das relações que a gente acaba criando. E esse edifício que é o Santos Dumont 60, na verdade, ele fica em Santa Rosa, e ele tem também um vínculo pessoal, assim, comigo, pelo motivo que a empresa construtora é a empresa da minha família. Então, nós temos uma empresa familiar lá, que tem já mais ou menos 50 anos, e na verdade o foco não era o mercado imobiliário, mas nos últimos talvez 10 anos acabou se tornando um pouco por causa do aquecimento do mercado e do crescimento da cidade. Então, Santa Rosa, como eu imagino que talvez nem todos tenham tido o prazer de ir até lá, ela fica quase na Argentina, são 500 quilômetros daqui de Porto Alegre, não tem nenhuma cidade muito grande por perto, então ela acaba, sei lá, Santo Ângelo e Juiz são mais ou menos grandinhas, assim. Santa Rosa tem hoje mais ou menos 80 mil habitantes, então, por incrível que pareça, ela acaba sendo uma cidade polo nessa região que é o noroeste do Rio Grande do Sul. Isso aqui é a mancha urbana da cidade de Santa Rosa, então eu só trouxe assim para contextualizar um pouco que tem esses dois grandes núcleos, assim, que esse maior aqui é o centro mesmo da cidade, de lá é um bairro chamado Cruzeiro e até recentemente esse corredor aqui está sendo pouco a pouco preenchido, aqui tem algumas avenidas sendo abertas aqui por trás, então a tendência é isso aqui ficar um pouco mais denso. E uma questão curiosa, assim, que é importante de repente mencionar, é a diferença do plano diretor de Santa Rosa para Porto Alegre, por exemplo, que é um que eu conheço, não conheço outras cidades aqui, mas, por exemplo, essa área onde o edifício está situado, que é o centro, o que seria o centro histórico da cidade, é mais ou menos isso aqui, e na verdade tudo isso aqui é a parte mais densa da cidade. O índice de aproveitamento aqui, ele é 7, então é muito fácil assim nesse sentido de trabalhar. Eu pessoalmente concordo, porque está permitindo uma densificação muito interessante dessa região aqui, então facilita muito qualquer tipo de coisa, como deslocamento a pé, ou torna muito próximo residência de comércio, ou escola e tudo mais.
tem algumas outras coisas que depois que eu vou mostrar o projeto em si, eu comento também. Mas então essa aqui é o nosso terreno. Ele é um lote muito, também que acabou sendo muito peculiar. Esse era um terreno que tinha sobrado aqui, estava sendo usado como depósito. E ele tem duas frentes, o que acabou sendo muito importante assim, para o projeto, para a resolução dele. A rua Santa Rosa, que é essa aqui, ela é uma rua que tem uma razoável importância na cidade, então ela tem um movimento muito grande, tem um caráter um pouco mais comercial. A rua Santos Dumont, que é essa rua menorzinha aqui, por outro lado é muito mais tranquila, e essa avenida aqui, a Expedicionário Weber, ela seria o eixo principal da cidade. E aqui fica o parcão, aqui tem supermercado, banco, supermercado, faculdade, então é uma região que permite muita coisa ser feita muito facilmente, não que o trânsito lá seja um grande problema, mas é muito fácil fazer qualquer coisa a pé. E essa questão das duas frentes, na verdade, acabou colaborando na resolução do projeto, porque, como eu vinha comentando, a ideia, esse projeto ele foi feito em 2014, a obra começou no final de 2014 e deve terminar no final desse ano, era criar um edifício, né, um produto, digamos, imobiliário diferente do que estava sendo oferecido historicamente na cidade, assim, e que é a maioria das cidades, seja pequenas, seja médias, oferecem esse tipo de solução meio padrão, assim, em departamentos de estilo de vida. Então a gente começou a perceber lá em Santa Rosa que existia um certo movimento de retorno, assim, de pessoas, eu digo por amigos meus, assim, mais ou menos da nossa geração, de pessoas retornando para o interior depois de terem passado muitos anos estudando, ou depois de se formarem, ou vivendo até um pedaço da vida, seja em Porto Alegre, seja em Pelotas, ou sei lá, Curitiba, outros lugares que o pessoal ia para estudar. Então o pessoal começou a retornar e isso acabou criando, na verdade, um público jovem, razoavelmente jovem, ávido, eu diria, por um estilo de vida que não se encontrava lá, que não se encontrava tanto em termos de comércio, opções de lazer, e também não se encontrava traduzido em termos de arquitetura, de edifício ou de possibilidades de moradia. Então, a nossa intenção foi criar um edifício, esse que é o terreno como era, visto da rua Santa Rosa, que é a rua mais tranquila. Isso aqui é domingo, né? Não se assusta, tem gente que mora na cidade. Isso aqui é a rua Santa Rosa, que é a mais movimentada, que durante a semana ela fica mais movimentada mesmo. Ele é um terreno assim, meio inclinado, meio difícil, meio que uma cunha, né? Uma questão que foi mais ou menos assim fundamental no estabelecimento do projeto foi o desnível que existia entre a rua Santa Rosa, que está aqui à direita, e a rua Santos Dumont. Então esse edifício ele era praticamente um pavimento inteiro e nos permitiu criar essa jogada assim, de duas entradas, tirando proveito das duas ruas. Então, além das 12 unidades residenciais que o edifício tem, ele tem duas lojas, enfim, 2 unidades comerciais que abrem direto para a rua Santa Rosa. E a gente aproveitou esse mezanino para criar aqui um estacionamento a mais, né, mais vagas de garagem para o residencial, e aproveitou para fazer uma loja aqui com um pé direito mais alto que acabou encaixando no mezanino. Então essa aqui é a divisão que acabou se criando. Nós fizemos o acesso residencial pela rua Santos Dumont, tem um estacionamento superior, digamos assim, aqui no nível acima, o estacionamento abaixo, o comercial só se acessa por aqui, e os apartamentos estão distribuídos um para frente e para trás também, sem muita mirabolância, assim, e no último nível tem um mirante virado para o oeste, que é o Pôr do Sol. A grosso modo, assim, a cidade está à esquerda aqui, em direção à rua Santos Dumont, e da rua Santa Rosa, esses apartamentos aqui já enxergam a lavoura, não tem mais cidade ali, acabou a cidade. Eu trouxe as plantas assim de cada nível mais ou menos para explicar. Então essa aqui é a rua Santa Rosa, à direita aqui, essas primeiras 6 vagas do estacionamento residencial são acessadas por essa rampa. A partir dali se encaminha elevador, escada e tudo mais. E
o que nós fizemos aqui foi, junto da Rua Santa Rosa, a gente criou recuou o edifício um pouco aqui, aproveitou esse triângulo que sobrava e criou uma praça. Que isso também é além que eu comentei antes do índice de aproveitamento, que cá entre nós é muito bom, ter 7 para usar, a gente está utilizando aqui, se não me engano, 4, algo desse tipo, assim. Tem essa questão aqui de que lá é permitido tu fazer até quando tu quiser as circulações verticais coladas na divisa do terreno, que facilita também algumas soluções, especialmente vagas de garagem, não tanto nesse caso, mas mais em outros. E também tem uma questão de segurança, né, que queira ou não, a falta de segurança aqui em Porto Alegre, por exemplo, acaba condicionando muito da solução, principalmente da interface do edifício com a calçada, e como lá é uma coisa não que seja inexistente, mas é consideravelmente mais tranquilo do que aqui, a gente pode criar sem grandes dificuldades esse tipo de situação aqui. A gente tem uma pracinha aqui, bem aberta, que vai valorizar inclusive essas duas frentes das lojas aqui. Um nível acima, que é o nível da Rua Santos Dumont, está o acesso residencial por aqui. Aqui estão os 2 mezaninos das duas lojas, que não tem nenhum contato com a parte residencial. Aqui na parte de cima tem a rampa, né? Arranca a rampa daqui, que vai levar para o estacionamento superior. Tem 2 vagas exclusivas aqui que vão ser dos apartamentos lá em cima, que são duplex, que são um pouco maiores. E aqui o acesso residencial a gente também pode fazer esse tipo de situação aqui, que não tem, por exemplo, uma grade aqui, nada que feche, então a calçada penetra nessa parte coberta, aqui formando um jardim, com um banco e tudo mais, então é um espaço de estar junto da rua, que a gente pode criar. Então depois que se acessa aqui, tem um bicicletário, tem aqui um depósito e tudo mais, e nas circulações verticais. Essa é a planta do estacionamento superior. Isso aqui só para ilustrar essa situação, então, da frente da Rua Santa Rosa com aquela pracinha que se criou. Aqui estão as duas lojas, né, as unidades comerciais. Esse volume branco que vocês veem fechado é o estacionamento, que ele é aberto, esse fechamento que vai ser feito em painel de alumínio expandido. Essa aqui é a fachada virada para a Rua Santos Dumont, que é o acesso residencial predominante. Então, aqui escondido, aqui nesse ripado aqui, está a porta da rampa, que leva para o estacionamento superior, e também a porta dessa garagem separada, enfim, essas 2 vagas que tem aqui, e aqui o acesso de pedestre e morador normal. Assim. Então a gente sabe que essa situação aqui de a calçada simplesmente se prolongar por um espaço coberto aqui sem nenhum tipo de grade de segurança ou portaria, que também isso é uma coisa interessante, portaria é algo extraterrestre lá. Quando eu comentei, nem se considerou a hipótese que tem uma portaria. Até porque o cara também não ia fazer nada lá, né, o vigia. E isso aqui que é a situação que também passa despercebido, mas esse volume mais escuro aqui, colado na divisa, ele também é uma coisa que a legislação lá permite e eu achei muito bom. A planta tipo, basicamente isso aqui, são 2 apartamentos por andar. A gente chama de Loft Santa Rosa, Loft Santos Dumont. Depois eu vou mostrar as opções dele, cada um deles tem diferentes opções de layout, como a gente já tinha visto nos projetos de antes. O Santa Rosa é um pouquinho menor e o Santos Dumont é um pouco maior. E aquela é a planta tipo até o térreo, na verdade o térreo do duplex é a mesma planta, só que tem a inserção da escada, uma mudança pequena ali da circulação, e o mezanino, que seria o último nível lá, nível mais 9. E acima disso tem a cobertura aqui na porção virada para noroeste dela, assim, tem uma abertura verde com mirante para uma área condominial, que é também a única área condominial, porque a questão, assim, por exemplo, salão de festa, esse tipo de coisa, também não fazia sentido um pouco pelo tamanho dos apartamentos. Então, o pessoal que quisesse, por exemplo, essa sala aqui tem um vão, essa esquadria tem um vão livre de 9,6 metros, então isso aqui tem capacidade para receber bem.
amigos e tudo mais, e também porque, sendo pela realidade lá do interior, é muito comum que o pessoal tenha um sítio, uma chácara, um clube ou qualquer coisa, não se tem muito costume de utilizar o salão de festas do clube, do edifício do condomínio. Aqui são as renders noturnas das duas fachadas. Passando rapidinho aqui as configurações, então o Loft Santos Dumont, que é o virado para a Rua Santos Dumont, que é a rua um pouco mais calma, ele parte de 120 metros quadrados, ele tem a opção de ter sempre uma suíte aqui, esse banheiro, na verdade, central permite a gente articular esse espaço aqui em torno dele. Essa aqui seria a opção mais aberta dele, com menos divisões, que tem uma área social e uma área aqui de estar chamada íntima, toda conectada. Outra configuração dele seria com mais um quarto e mais um escritório, e outra configuração com 2 quartos pequenos, né, configurando 3. E aqui são algumas das... Como o edifício está em construção, a gente fez, né, na verdade, até para material de venda, assim, esses renders aqui dos interiores. Claro que a gente está tentando convencer o pessoal que comprou a fazer assim. Quando chegar lá, nós vamos tentar com mais insistência. Mas a gente procurou mostrar as diferentes opções de acabamento que também está se dando. Então, além da disposição da planta, também tem... O cara pode colocar gesso, pode usar porcelanato. No outro a gente fez com uma laje aparente, fez com concreto no piso. O Loft Santa Rosa, que é um pouco menor, tem 94 metros quadrados. Ele tem parte dessa opção com um quarto só, tudo aberto, um quarto fechado, fazendo uma suíte, 2 quartos. E, que nem eu falei, a gente fez aí a perspectiva, enfim, mostrando diferentes opções de acabamento. A gente está tentando convencer o pessoal a deixar a laje aparente. Até agora teve uma pessoa só que me levou a sério. E enfim, o duplex parte da mesma planta, então teria as mesmas opções no térreo e o mezanino, só que tenha mais, né? Então, claro, a área fica bem maior, fica quase 200 metros. E aqui a gente faz ainda outras opções, com piso em concreto aparente, com laje pintada e tal. Essa esquadria que está sendo assim, o que mais legal está ficando, na minha opinião, nos apartamentos, é essa fachada. Na verdade, a gente fez também, não fez sacadas, né? Porque esses 9,60 metros, eles são divididos em 6 folhas, na verdade, para permitir que 2/3 abram. Então, no verão ou quando se queira, a própria sala vira a sacada, né? E o duplex virado para a Rua Santa Rosa, também parte da mesma planta térreo, e o mezanino também, mesma coisa. Nesse aqui a gente fez por causa da orientação solar, a gente fez uma modificação na planta, então as duas fachadas das duas frentes para as duas ruas não são iguais. Aqui a gente diminuiu um pouco a esquadria, essa que tem 9,60 no outro, aqui a gente diminuiu ela para... tem mais ou menos 6 e pouco aqui, e a gente criou uma do outro lado, que mais ou menos 3, que tem porque aqui é um sudeste, assim, então eu quis pegar um pouquinho mais de sol. E, bom, o edifício está em construção, diferente dos outros 2 que foram mostrados, então eu espero até poder compartilhar logo o resultado pronto. Aqui são algumas imagens da obra. A forma, enfim, do volume é dada pela própria solução aqui da estrutura, desses pilares que partem do próprio... Esse aqui parte do próprio alinhamento, né? Tanto quanto o recuo permitir. Isso aqui são os primeiros... não, o primeiro duplex. Ele já está mais limpo aqui, já foi, faz um tempinho que eu não vou lá registrar, mas ele já está um pouco mais limpo, as alvenarias já estão terminadas. E aqui também já está se começando o trabalho de acabamento e de reboco, enfim. E é isso aí. Aqueles painéis, se comentasse, esses painéis vão ser fixados por fora, são desse mesmo material aqui, que é um alumínio expandido, vão ser painéis que vão correr para proteger um pouco mais essa esquadria ali. Essa ficha técnica. E é isso aí. Muito obrigado. Mas eu queria iniciar
iniciar, né, primeiro agradecer a todos, assim, achei todos os projetos bem interessantes, cada um dentro das suas soluções específicas, assim, a gente vê que alguns projetos exploram mais a questão da densidade em altura, né, outros se situam num contexto em que tanta altura não só não é permitida, como talvez não seja bem-vinda, como no caso do Praça Municipal, que está num contexto ainda predominantemente de habitações unifamiliares, né, mas que estimula uma mudança nesse contexto, né. Acredito que no caso do projeto do Boa Arquitetura também, a inserção desse edifício, né, que tem um índice de aproveitamento super alto, insere uma densidade enorme, né, nesse contexto também mude um pouco o panorama. No caso da Ideia 1, o projeto já está inserido dentro de um contexto de alta densidade, né, como vocês mostraram pelas pesquisas que vocês realizaram, né, para o projeto. Então, assim, cada um dentro das suas decisões de projeto me parecem ter considerado bastante o entorno, ter caracterizado de uma maneira muito acertada o perfil desses clientes, né, o que se refletiu, imagino, nas vendas desses apartamentos, o que é sempre uma demonstração e um resultado que se espera, né? E aí a minha pergunta, na verdade, é um repasse de uma pergunta que eu recebo de alguns alunos. Eu vejo alguns alunos aqui, aí me veio à cabeça essa pergunta, assim. Que eu trabalhei, né, no escritório Arquitetura Nacional, há um tempo atrás, e muitos alunos ainda vêm me perguntar assim, e aquele projeto lá? E aí eu digo, pessoal, eu já, né, não estou mais no escritório. Entrem em contato com o pessoal, que é muito legal, né, se informem disso. E aí eles me respondem, Sônia, então tu não tá mais trabalhando só da aula? Né? E aí eu tenho vontade de morrer, porque eu trabalho tipo bicho. mas aí eles vêm, né, com essa questão, e me parece muito interessante, assim, esse interesse que os estudantes têm, e a gente, né, como pessoas que praticam arquitetura, né, em como conseguir bons clientes ou como exercer esse poder de convencimento, né, de que boa arquitetura não custa necessariamente mais caro, né, do que arquiteturas que de repente não são tão qualificadas, né, e é isso que às vezes eu recebo como pergunta, assim, como que a gente convence, como que a gente consegue esses clientes, né, num primeiro momento, e se são clientes mais fechados, como que a gente convence esses clientes de que é possível fazer uma arquitetura com qualidade, explorar a espacialidade, propor aberturas enormes, né, que são coisas caras na obra. E aí, assim, seria essa a minha questão, assim, para os 3 escritórios, porque uma coisa que eu percebo, assim, como o que a gente vive hoje dentro dessa situação, assim, de projetar, executar, né, habitações de uso de multifamiliares. O que eu enxergo, assim? Existe, né, aquela figura do incorporador malévolo, né, aquela coisa assim, ninguém quer tocar no assunto, mas todo mundo sabe que existe, né, aquela figura que, de certa forma, rege grande parte ainda do mercado, né. Também existem outros incorporadores que já estão mais abertos a pensamentos diferentes, né, sobre o cliente, sobre espacialidade, sobre materialidade, enfim, sobre tudo o que a gente viu que esses escritórios estão fazendo. E até assim, a questão do incorporador lá de Caxias, né, me parece ser um caso desses. E ainda existe, né, a ideia do arquiteto incorporador, aquele arquiteto que amplia o seu campo de atuação não só como projetista e executor da obra, mas também sendo o incorporador do seu próprio projeto, que também vejo exemplos aqui, né? Então eu queria, né, através dessa conversa, assim, entender como vocês percebem isso, como vocês percebem o mercado, como vocês prospectam bons clientes para, né, poder ter resultados tão bons, porque eu acho que bons clientes também, né, são o que possibilitam ter projetos de qualidade como os de vocês. Então, repasso a pergunta dos meus alunos, né, de como ter bons clientes, como vocês veem essa questão do mercado. No nosso caso, que acho que é diferente da arquitetura nacional, que não está muito na nossa mão, assim, eu te diria que não tem uma resposta única, depende. A gente já teve situações de construtoras que chegaram para a gente, e nós não faz muito tempo, pedindo neoclássico. E aí a gente foi trabalhando para conseguir gerar um resultado que fosse assim, que meio que ficasse
satisfatório para ambos os lados. E aí a gente foi construindo com eles um posicionamento, assim, foi construindo junto com eles uma mudança. E agora a gente está no terceiro projeto, e assim, a diferença do quarto projeto para o primeiro é gigantesca em termos de arquitetura. Mas isso aí foi uma coisa que a gente conseguiu moldar a mentalidade, e eles foram acreditando no que a gente estava construindo, que era uma coisa diferente. E tem aqueles incorporadores que não querem fazer, até que alguém vai lá e faz, e eles pensam, agora deu certo, acho que eu vou fazer também. E então acho que cada um pega um ponto, às vezes é o custo também que pega, e a gente tem que entender o que está daí, reverter, talvez, que nem o Duda estava falando, de conseguir equalizar a questão de custo, para cada um acaba pegando. A gente estuda quanto tempo, né, para ter as referências que nós temos. Eu acho que incorporadores, até mesmo falando em clientes, vocês chegam lá para fazer uma casa, eles vêm com umas referências que a gente, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não tem nada a ver com não tem nada a ver conosco. Teve um cliente que falou, disse assim, por favor, o senhor olhe o nosso site, vê se é bem isso que o senhor quer, porque o que ele tinha nos apresentado não tinha nada a ver. Mas assim, eu acho que faz parte do nosso papel ser um pouco professores, entende? Passar o nosso conhecimento para eles. Eu acho que no momento que a gente passa isso, e eles começam a confiar na gente, a se sentir seguros conosco, vai começando a mudar. E claro que isso, que nem a Cris falou, é um caminho a se percorrer, né? No caso desse cliente específico, foi legal, porque assim, ele chegou lá, não, gostei muito do trabalho de vocês. Eu falei, olha o nosso site, dá uma olhadinha, vê se tem a ver, porque tem muito de linguagem e das pessoas concordarem e terem, antes de fechar. Falei, olha o nosso site. Não, é com vocês, é isso aí. Aí na primeira reunião a gente tinha uma pasta de referências. E aí era assim, tudo que a gente não faz eram as referências. Aí a gente se apavorou muito, assim. Daí a gente começou a lançar o projeto e o que a gente faz, meu Deus, o que a gente faz, esse homem não vai gostar. Daí a gente dá azar, vamos fazer o que a gente acha que é o mais legal pra ele. Aí a gente apresentou o negócio, ele ficou em choque, ele ficou olhando assim. Ele falou, não, eu vou ter que pensar, me dá uns dias. Daí ele levou pra casa e voltou e falou assim, não é bem isso, mas eu tava num lugar e vocês me levaram pra outro lugar. Vamos chegar num meio termo que seja legal. E é bem legal, porque pra nós também é um retorno muito positivo, assim, a gente vai lá longe e a gente vai voltando para chegar num ponto de encontro. E uma coisa importante que a gente está aprendendo também com o tempo é, se não der certo, se não rolar, tchau. Tipo, a gente tem que saber dizer não. Tipo, quando não bate o santo e não bate, é horrível para os dois lados. Fica um monstro no final, que não agrada nem a gente, nem o cliente, e é horrível. Então a gente aprendeu, tipo, não dá certo, a gente tenta, a gente se esforça, não é isso, então, sabe? E tem que ser, não porque a gente está rico, porque a gente está ganhando super, não, porque a gente quer fazer uma coisa legal e quer ter orgulho de mostrar uma coisa legal. Porque assim, a gente escolheu ser feliz, entendeu? A gente fala sempre para os nossos estagiários. Que a gente está aqui, agora a gente entra numa filosofia, né, nada a ver, mas a gente está aqui no mundo para ser feliz. E nosso trabalho, tipo assim, a gente fica muito mais tempo no nosso trabalho do que em casa, sabe? Então, vamos procurar fazer o que a gente acredita e, tipo, não precisa brigar com ninguém. A gente pode, que nem eu estava falando, a gente pode aos poucos conversar, mas se realmente tem alguns clientes que não dá, vamos escolher recuar. De repente tu não é cliente para mim, né? Tem tantos perfis de arquitetos, ele vai ser mais feliz com outro arquiteto do que conosco, entende? Então acho que também tem esse outro lado. Só para finalizar da nossa parte, pelo menos, assim, eu acho que é sofrido, assim, os clientes no geral não são bons clientes, não tem essa história, essa lenda de bom cliente. O nosso até hoje não teve, pelo menos. Tem clientes menos chatos e mais chatos, mas sempre vai ter alguma coisinha. Eu acho que é uma construção, a gente tem que se esforçar muito, insistir muito e gerar um certo desgaste e se estressar bastante, e se esforçar, porque senão, se na primeira negativa a gente aceitar, não adianta, a gente entrega a toalha e vamos embora. A gente optou por não aceitar, a gente optou por dizer assim, a nossa arquitetura
A gente não é também assim a marca autoral, não é nada disso. A gente tenta fazer sempre a arquitetura que a gente considera, como o nosso colega fala, uma boa arquitetura. Mas não necessariamente existe uma só boa arquitetura. A gente sempre enxerga que para cada projeto existem centenas de soluções que são boas ainda. Mas tem que estar entre uma das centenas que são boas, e não uma das milhares que são ruins. Se for para essa ruim, a gente prefere devolver ao cliente. Enfim, a gente fez agora, há 2 semanas a gente encerrou com o cliente que a gente estava andando porque não ia para frente. Então a gente optou por vamos ser fiel àquilo que é nossa cultura, que a gente quer fazer e vamos atender isso. Tá uma crise desgraçada, tá super ruim para todo mundo, mas não adianta. Ao mesmo tempo a gente não pode fazer tudo o que acontece. Assim, me fez chorar uma vez, beleza. Me fez chorar outro arquiteto no escritório, não, tchau, entendeu? Mais ou menos isso, assim, porque a gente sofre, tipo... É o critério, tipo, a gente sofre, a gente se importa. Teve um projeto que a gente fez até o final, um desses que a gente mostrou ali, e não saiu e não vai sair. E eu me segurei muito na reunião quando o cliente nos falou isso, a gente saiu da sala, eu caí em prantos, assim, tipo... Foi muito porque a gente se importa, a gente quer, apesar de criar é legal, a gente já arriscou, já para Kiev teve quantos projetos, nem lembro, assim, mas... E cada um que nasce é um filho, e é difícil ver ele, tipo, ser só no papel, então agora a gente está numa evolução que tem várias coisas legais. Não, eu acho que a questão dos clientes, assim, como achar um ou outro, eu acho que talvez qualquer um, o primeiro que tu achou, cada um tem uma história muito específica, assim, como é que surgiu um ou outro. De uma forma geral, o que eu tenho, até porque ninguém aqui é velho, mas acho que eu sou um pouco mais novo, então eu estou aprendendo muito ainda. Eu devo dizer que a postura que tem que ter é de lidar com a realidade. Eu acho que não é uma coisa que se ensina muito na faculdade, assim. A gente meio que... Eu, sei lá, fiz um metrô, 2 museus, sabe? Nunca li o plano diretor, me formei na URSS em 6 anos, sabe? E eu acho que isso é uma questão prática da realidade. A arquitetura tem que ser feita, tem as leis, tem o dinheiro, tudo faz parte do teu trabalho, não é uma coisa de outro mundo que não encosta em ti. Acho que tem que saber isso. E quanto mais nós, em termos de classe, assim, o grande grupo, partir para essa postura, mais a gente vai conseguir realizar e mais... Meu Deus, o que tem de campo de trabalho em mercado em aberto para a gente fazer coisa boa, o que tem se construído de ruim no mundo, sei lá, 90% do que se constrói. Mas assim, eu acho honestamente assim, que parte muito de cada um de nós, assim, no sentido de olhar para a realidade como ela é. Não adianta tu querer pensar que um edifício não custa nada, pô, tem 3.000 metros quadrados, custa dinheiro fazer, né? Então tu tem que ter a responsabilidade de lidar com isso e a coragem também, assim, né? Porque é bem mais fácil reclamar que não dava, que não deu, que ninguém nunca te chamou, que ninguém nunca bateu na tua porta. Então, eu acho isso, assim. Eu sou estudante de arquitetura e acho que como todo estudante de arquitetura passa por esse momento de, enfim, estar procurando estágio. Eu queria saber, talvez ouvir de vocês, que já estão posicionados no mercado, qual é o approach, a maneira de contatar vocês que é mais interessante, porque muitas vezes eu me pego investindo muito tempo no meu portfólio e chega um momento que eu fico, meu Deus, será que isso é só uma masturbação estética ou realmente eu vou enviar e alguém vai me responder alguma coisa que não seja obrigado, mas tu caiu no banco de dados, no banco de currículos, assim. Então, como eu tive muitas respostas que foram um pouco desestimulantes, eu queria saber como fazer isso. Eu tenho uma experiência diferente, que é quando eu estudava na Holanda, que eu enviei meu portfólio, eles disseram não, mas deram um feedback sobre o meu portfólio. Daí eu fui lá conversar com eles, porque eles abriram essa porta, e eu acabei trabalhando com eles. Mas foi a única vez assim que eu tive também é a primeira vez que eu estou procurando estágio aqui no Brasil, então... Não sei, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham mais interessante. Portfólio, na verdade, pra gente é só o que importa. Tipo, claro que o currículo é legal saber que tu mexe no programa, mas isso a gente aprende dentro do escritório. Tipo assim, a gente vai ensinar vocês a mexer nas coisas, a fazer com a nossa forma de, enfim, projetar, mas o portfólio importa sim, e diagramação de portfólio importa sim. Porque se tem portfólio mal diagramado, eu já não consigo lidar, assim. Então, não, sabe, arquiteto é totalmente visual. Se tu não sabe montar um portfólio, talvez tu não sabe fazer um projeto, pode ser preconceito, tá? Mas eu julgo muito, assim, portfólio, eu acho que tu tá certo em investir, tem mais é que investir.
E que a gente contou antes, teve um estagiário uruguaio que bateu na nossa porta com um portfólio. Muito, assim, queridinho na porta. Como é que eu vou dizer não pra guria? Eu falei, entra, vamos conversar. E era muito bom, a gente não precisava contratar, a gente contratou ele. Tipo, de tu mandar e ter respostas automáticas é um momento, eu acho que é um momento meio ruim, meio... que os escritórios estão segurando um pouquinho os projetos. Tipo, nesse mês passado a gente recebeu 45 portfólios, entendeu? De arquitetos e estagiários. Então eu olho todos, mas muitas vezes tem que responder muito obrigada, mas eu olho todos. E com certeza os que são bons, eu sei quais são e eu guardo, porque daqui a pouco, semana que vem, a gente pode precisar, entende? A resposta é muito parecida. A gente também recebe, quando a gente abre seleção, a gente chega a receber 100 currículos e eventualmente a gente recebe também aí por mês vários. A gente tenta responder sempre que possível, mas eu concordo, para nós o que a gente analisa sempre é portfólio. Se a pessoa manda, e a gente na seleção já põe, manda portfólio. Se a pessoa não manda portfólio, manda só currículo, é game over. A gente responde game over, parou por aqui, porque para nós eu digo assim, se tu olha o portfólio dele, a pessoa tem potencial, tem um talento, isso é o que importa, porque o resto a gente vai ensinar ali dentro, entendeu? Então a experiência geralmente conta muito menos do que... E eu vou falar do Lucas porque ele está aqui, senão eu não falaria dele. Ele acabou de ser contratado e ele foi contratado justamente porque ele investiu um tempão no portfólio. Ele está no ensino da faculdade, quarto semestre, quinto semestre. Ainda fazia projeto à mão e passou as férias passando o projeto dele para o computador, criando imagens que nem não entregou para ninguém, era aquilo que ele queria especular. Criou um portfólio que ele quis criar, e isso aí nos encantou. Eu não sei se vocês viram, correu a internet, devem ter visto o vídeo de um cara que queria trabalhar no Big e fez uma maluquice lá e tal. Isso é uma coisa interessante também, justamente por isso a gente, como arquiteto, é muito visual, né? Embora a gente tente explorar outros aspectos, né, da sensibilidade, a gente é muito visual. Então isso certamente chamou a atenção, né, tanto que caiu na internet, todo mundo viu. Então essa questão assim do portfólio, ter um portfólio muito bom, né, eu assim, sempre que algum aluno também, dando meu depoimento, né, nada a ver, assim, não apresentei trabalho, mas quando algum aluno me pergunta assim, tá, o que importa, né, é o portfólio, é o projeto. Então assim, para os alunos que estão aqui, né, puxãozinho já, assim, ó, se dediquem para os projetos. Né, porque é isso que vai formar o portfólio de vocês enquanto vocês não tiverem trabalhos, né, próprios, executados, porque realmente o pessoal dá muito, né, olha isso, porque é isso que vai mostrar a sensibilidade de vocês, o que vocês sabem de projeto, né, porque os softwares, cada escritório usa um, né, tem vários softwares BIM, cada escritório usa um, então isso não tem uma importância tão grande quanto o projeto em si. Eu acho que uma coisa que às vezes o pessoal mais novinho tem medo é dizer, mas eu só fiz P1 e eu tenho vergonha, eu não mostro meu P1, entendeu? Mas assim, as pessoas botam outras coisas legais, tipo, a Isa, ela botou um monte de foto muito linda e foi o que me chamou pro portfólio dela, a gente chamou ela, entendeu? Não é tu fazer um projeto legal, é tu mostrar que tu tem um olho bom pras coisas, que bom, não tenho tanta coisa feita porque bom, comecei agora, entendeu? O Alejandro, esse que foi uruguaio, ele só tinha um monte de croquis à mão muito lindo, entendeu? Ele levou o Moleskine com todos os lançamentos dele de viagem, desenhos, sei lá, do que, e eram muito legais. A gente tá, esse cara tem um olho legal. Então não é só o projeto que importa, é saber provar que vocês têm um olho legal para a arquitetura e para a vida como um todo, né? Que é impossível desassociar as coisas. Né? Dá para a arquitetura nacional. Sobre o Praça Municipal, vocês falaram que vocês receberam carta branca, né, para fazer o lançamento do projeto. Eu gostaria de saber como é que foi a pesquisa inicial para saber que cliente, então, vocês pensaram para projetar esse prédio, porque vocês falaram muito da questão de arquitetura de fato, detalhamentos, mas eu senti um pouco de falta da relação com o entorno, o bairro, que vocês pensaram como esse bairro vai se desenvolver, e que tipo de cliente foi esse que vocês pensaram para vender, e como é que foi o lançamento do produto, do investimento, do empreendimento. Na verdade, o cliente nos passou uma informação de tipologia de apartamento que ele queria, que eram 2 dormitórios com 70 e pouquinhos metros. A inserção de bairro é um bairro, como falei, é um bairro muito pouco consolidado, é um bairro basicamente só de casas, tem um ou outro prédio, mas prédios de arquitetura muito, enfim, não tão legal, então a nossa construção foi realmente nascida a partir do terreno, assim, não a partir de uma prerrogativa
de cliente não existia, não tinha grandes informações de cliente. Então, basicamente todo o conceito do projeto foi construído a partir dos usos do terreno, da questão do declive que ele tinha, dos recuos laterais, das vistas, enfim, que queria deixar mais para frente e para os fundos bem aberto, que é um lugar super alto, tem uma vista bonita, tanto para frente quanto para trás. As laterais, como tinha um recuo menor de lado, trabalhar com faixas mais estreitas. A construção realmente do projeto foi através do terreno e não através de prerrogativas de outro uso. Acho que a gente pode comentar aqui que eu acho que o projeto, esse específico, ele foi para uma linguagem mais tradicional, porque eu acho que o cliente também tem ele nasceu no bairro, então ele tinha uma visão, tanto que a escolha de materiais, uma escolha tradicional, madeira, então a gente, mas também isso acaba refletindo um pouco quem a gente é como arquitetos, assim, a gente acha muito assim que a nossa arquitetura tem que ser boa daqui a 50 anos. Então a gente tenta evitar coisas meio invencionismos de agora, para daqui a pouco, daqui a 20 anos, não ter nada a ver, entende? Então acho que teve isso também, de criar uma linguagem um pouco mais tradicional para o bairro, que é um bairro tradicional, com casinhas, com venezianas de madeira, né? Acho que foi para esse lado também. Fazer aqui da janela mesmo, vocês me desculpem. Mas assim, primeiro eu queria parabenizar a arquitetura que vocês estão fazendo, que é a arquitetura que todos nós gostaríamos de fazer, né? Temos poucas oportunidades ainda. Então acho que isso no caso de Porto Alegre, eu vejo que nos anos 50 e na primeira metade dos anos 60 a gente teve uma arquitetura de qualidade que foi feita nessa lógica de mercado imobiliário, de venda de apartamento. Então, aqueles prédios do New Bered, lá do Valandrão, você tem uma quantidade grande dessa época que são de alta qualidade e que nos servem até hoje de referência. Então, essa coisa atemporal, né? Ou seja, tu olha um edifício desses hoje, isso poderia ter sido feito hoje e segue sendo muito bom. Então, o que eu vejo é que vocês estão conseguindo abrir espaço nisso. O que eu queria perguntar para vocês são duas coisas. Primeiro, em que momento o incorporador, o contratante inicial de vocês, que não é o usuário ainda, em que momento ele se dá conta que vender um lugar, um apartamento, é um negócio mais rentável do que vender metro quadrado, que é o padrão normal, né? Então, assim, um apartamento de 50 metros quadrados e um bom apartamento de 50 metros quadrados tem diferença, né? Então, no entendimento de vocês, assim, em que momento esses incorporadores se deram conta de que isso é um valor agregado, assim, né? Ou se eles têm essa consciência, inclusive. E a outra questão que eu vejo, assim, é que me parece que fazer o projeto, resolver o problema arquitetônico, é muito mais fácil nesse momento do que tu conseguir ser contratado para, né? Então vocês falaram, não sei, acho que foi tu que falou, de dizer não, mas não, o que ele está fazendo eu não faço, então ele vai procurar outro que faça, porque isso não é a nossa praia. Então acho que tem isso também, ou seja, o fato da gente conseguir ser contratado para fazer essa boa arquitetura que a gente sabe fazer, né? E a gente sabe, quando vai no painel de TFG, a gente vê ali, tem 30, 40 trabalhos que são excelentes todos eles, ou seja, o problema não está tanto em nós. Quem sabe o problema do arquiteto é não conseguir ser contratado ou não conseguir se colocar nessa situação de resolver o problema com boa arquitetura. E eu vejo que isso a gente vem rompendo nesses últimos anos, quem sabe nessa última década. Que antes eu sei, assim, por exemplo, a minha geração não conseguiu. Ou seja, quem foi trabalhar no mercado imobiliário foi para reproduzir o que era feito. Assim, né? Quem sabe de vez em quando conseguindo um pouquinho mais de qualidade, mas em geral não conseguiu romper. E eu acho que tem essa geração agora que está conseguindo. Então, queria um pouco um comentário de vocês desses dois pontos, a questão do metro quadrado versus qualidade do lugar e também o como que a gente se coloca numa condição de fazer com algum poder de decisão. No nosso caso específico, nós incorporadores somos nós mesmos, não no escritório, mas é a nossa empresa, digamos assim. Quando nós, eu digo, meu pai, meus tios, enfim, que tem uma característica lá uma empresa local lá da cidade, que já tem uma característica assim, mais ou menos eu tenho um tio meu que é arquiteto que é um dos que cuidam, enfim, que toca obra e tal, que tem uma característica de fazer projetos um pouco melhores, assim. A gente tinha meio que essa fama, vamos dizer, na cidade.
Então, assim, a gente tinha já um entendimento para nós, assim, nesse caso que eu estou acumulando o papel, digamos, incorporador, de que o espaço construído tem um valor que não é só a quantidade de metros que ele tem. No nosso caso lá, como é um lugar muito interiorzão, assim, eu tenho percebido assim, que a nossa primeira dificuldade foi com o público em si, né, os consumidores, porque eles não estavam acostumados ainda com esse tipo de coisa. O que eu percebo agora é que o edifício está ficando pronto, então ele já está todas as lajes prontas e tudo mais, e agora tem sido bem impressionante sim, a repercussão do pessoal que não conseguia entender aquele negócio construído ali, concreto, tal, ver aquilo e perceber o espaço que aquilo está gerando. Então, eu vejo assim que, na minha opinião, pelo menos, essa geração que tu comentou, de que está começando a ter, inclusive eu sou um beneficiário disso, porque já tem alguns anos antes, assim, o pessoal fazendo edifícios muito bons. Cada um que faz a mais facilita, sei lá, uns 5 que venham depois. Porque, por exemplo, agora, especificamente no município lá de Santa Rosa, quando tiver pronto aquilo lá, certamente vai mudar mais ou menos o parâmetro, inclusive, dos outros em volta, que não sejam nós que vamos fazer. Tu eleva um pouco o balizamento da qualidade. Então, eu acho que isso é uma progressão geométrica que a gente vai colher muitos frutos ainda, eu imagino. Acho que é isso, eu não lembro qual é a segunda pergunta. Isso e no fato como ser contratado. Sim. No caso de você. Nesse caso, sim. Até a gente tem alguns estudos aqui em Porto Alegre andando, assim. Eu não sei dizer muito bem, não, acho que não tem muita fórmula. Mais ou menos o que eu falei, acho que quando tu é muito assim, novo, está começando, eu acho que não tem que ter medo de dar com a cara na parede, assim, tem que ir, tem que arriscar. A gente já fez assim, acho que uns 2 anteprojetos que não saíram, o pessoal engavetou, assim, que, sei lá, agora no último ano, pelo menos, muita gente está segurando o investimento, coisas que não estão saindo, mas acho que tem que ser meio kamikaze, assim. Um pouco da nossa visão, assim, eu acho que a indústria da construção civil, ela é uma indústria bem conservadora. E nós, gaúchos, somos bem conservadores também. E se faz um prédio que não tem uma qualidade arquitetônica e se vende o prédio inteiro, então o comprador também tem sua parcela, né, uma questão talvez cultural, enfim. Então não é só o incorporador, eu acho que existe toda uma cadeia aí que acaba gerando esses projetos. E, bom, enfim, a gente começou bem roendo o osso, né, para começar a fazer algumas coisas melhores e como conseguir os clientes bons, eu acho que muito para a ideia 1 foi que o nosso histórico, bem no início, foi a participação de concursos de arquitetura. E a gente teve alguns sucessos, alguns quase sucessos aí, alguns insucessos, mas assim, nos colocou a fazer alguns projetos de grande porte bem no início do escritório, né? Então, é um pouco isso, tu precisa mostrar um pouco que tu tem conhecimento, para tu conseguir começar a ser escutado. Eu acho que essa virada de chave que tu estava comentando assim da cabeça é difícil especificar 1 a 1, né? Mas o que a gente percebe um pouco é que até uns anos atrás tudo vendia. Então a gente percebia que não tinha interesse pouquíssimas vezes a gente podia aprofundar a relação do usuário final, porque o foco era o investidor. Na verdade, não interessava, assim, eles vendiam tudo na tabela A, que eles chamam a largada, pra gente que ia revender. Então, tanto faz fazer os 50 metros quadrados bom ou 50 metros mais barato, ou bom e barato, nem sempre, mas enfim. E agora, quando o Gabriel falou que a crise pode nos beneficiar, eu vejo muito isso. Agora não, agora a coisa para vender tem que realmente ter uma qualidade de verdade, senão não vai vender para os investidores qualquer coisa. E com relação a isso que tu comentou da arquitetura da década de 50, 60, parece que existia um alinhamento, né? Parece que todo mundo sabia o que era boa arquitetura. O construtor sabia, o usuário final, que o Gabriel comentou aqui, sabia, e o arquiteto sabia, e tu tinha essa sinergia rolando no mercado. Que eu vejo que se perdeu muito, eu não sei exatamente o que aconteceu na década de 70, 80 e 90,
que desvinculou e existiu um abismo entre as percepções de arquitetura. E agora eu acho que está voltando, ao nosso ver, assim, eu acho que a coisa está começando a emparelhar de novo, assim, um emparelhamento de nível cultural de arquitetura, de incorporador, arquiteto e consumidor, que eu acredito que é a nossa grande salvação. Não sei se também se vocês têm parâmetro do que seria o custo de uma obra não tão qualificada. Mas, assim, uma coisa que eu acho que deve acontecer é que o pensamento arquitetônico que está empregado ali, ele não vai necessariamente tornar a obra mais cara. Então, uma obra qualificada dentro do que a gente está tratando aqui, que a gente está considerando como obra qualificada, é mais cara necessariamente do que uma obra não qualificada, do que uma arquitetura não qualificada? Eu acho que, de repente, o diferencial também está nisso, quando o investidor começa a perceber que não existe uma diferença tão significativa em termos de custo, né? E que ele vende rapidamente, né? Aquilo que o Duda falou, que lançaram na quarta-feira, no sábado estava vendido, né? Eu acho que é um sintoma de que isso é muito rentável, né? Quando as pessoas começam a se abrir um pouco mais para essa possibilidade que não é só ética, é financeira também, né? No fim, a gente está tratando também do bolso do investidor que está se enchendo da mesma maneira. Eu vou comentar sobre uma situação nossa, que nem o nosso colega falou. A gente tem que ir bater e mostrar quem que a gente é, entendeu? Nós também temos portfólio, né? E esse portfólio que a gente leva para as incorporadoras, para elas nos conhecerem. E teve uma situação, por exemplo, de mudança, né, da chave em Erechim. Eu sou de Erechim, eu não conhecia ninguém lá, mas eu sei que é a construtora mais tradicional. E eu disse, não, vou lá, eles não me conhecem. Eu tenho um escritório bacana, por que eu não vou lá para eles me conhecerem? E aí eu sentia, conversando com meus tios, quando eu cheguei naquele final de semana, eles falaram, pá, mas aquela construtora, eles estão tudo tão quadrado, está sempre tudo tão igual. Então, assim, eu acho que o consumidor final começou a perceber a diferença. Às vezes, e aí eu acho que essa construtora em específico começou a sentir que ela começou a vender menos do que as outras. E nesse meio tempo, os filhos começaram, já era da nossa geração, já começaram a ter mais voz, entende? Então, eu acho que é uma série de fatores. Nesse caso, foi uma série de fatores que está mudando. Eu acho que quando vocês estavam falando das percepções diferentes de arquitetura, de qualidade de arquitetura, e falaram de vários personagens que existem que têm essas percepções diferentes, isso é uma questão de rede, né? E, não sei, a minha percepção é de que hoje em dia a gente vive através da internet, praticamente. Que a gente está numa sociedade pós-internet, assim. E eu não sei, eu tenho a sensação de que vocês, nós, todo mundo aqui desempenha um papel muito grande na divulgação de arquitetura de boa qualidade, ou até esse evento está acontecendo agora, já é uma marca dessa mudança, talvez a gente está conhecendo mais as coisas aqui, da produção daqui, e acho que o consumidor ele acabou conhecendo mais também através da internet, seja do Pinterest ou sei lá que meios ele usou para conhecer isso. E a minha dúvida é muito focada em qual é a importância da mídia para vocês, assim, nos escritórios de arquitetura, e quanto do escritório, quanto da energia do escritório é dedicada para isso. Porque, pessoalmente, eu só conhecia o Ideia 1 quando o Lucas entrou, por exemplo. Eu não sou uma incorporadora, nem nada do gênero, mas eu sou estudante de arquitetura. Né? O Boa Arquitetura eu conheci vendo o evento também. Então, não sei. Sobre essa questão que tu comentou da internet, só uma dica, assim, pena que eu não vou saber agora, mas procurem, põe no Google lá, tem um TED muito legal de um arquiteto que explana sobre um pêndulo de inovação e inovação e retorno, assim, como acelerou justamente, assim, antes tu construía uma obra e aí para te ver se ficava boa demorava 3, 4 anos e para ter o retorno da pessoa demorava mais não sei quantos anos e daqui a pouco quando tu tinha todo esse feedback, já o giro correndo, aquilo lá já estava ultrapassado e agora então tu faz um projeto, coloca uma imagem no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, tu já tem um retorno imediato, seja por likes ou seja por comentários, então realmente eu acho que tu tem toda a razão nesse sentido, assim. E isso eu acho que está ajudando a gerar esse alinhamento que a gente estava falando.
com relação a marketing, mídia, quer falar um pouquinho sobre a importância? É total, né? Eu acho que alguma coisa a gente está fazendo errado, então a gente vai ter que rever. A gente concluiu que a gente se comunica muito mal com a Ideia 1. A Ideia 1 se comunica muito mal. Porque, na verdade, nós somos gerentes, faz orçamento, faz pagamento, faz projeto, gerencia projeto, a gente faz tudo. Né? E não sobra tempo para, enfim, fazer, às vezes, uma ação comercial. E uma coisa que a gente vem se questionando muito, assim. E a gente vê alguns exemplos de alguns escritórios que talvez investem mais tempo nisso, tem uma produção talvez em menos tempo, ou menos quantidade, e tem uma divulgação muito maior. Né? Então, o quanto que isso vai render alguma coisa, eu acho importantíssimo, digamos, que tu já conhecesse a Ideia 1. Eu acredito assim, que é importante, assim como a gente só tem o Lucas estagiário, porque ele conheceu a Ideia 1, mandou um portfólio para lá, isso aí é importante, assim, a gente está... E outra coisa que os arquitetos conhecem a Ideia 1, que é um movimento que a gente tem bem interessante que aconteceu conosco já no último ano, assim, que a gente tem mais umas 4 incorporadoras que nos contrataram, novas, que os donos são arquitetos, né, que vieram atrás da Ideia 1 e os donos são arquitetos, que é bem interessante, assim, e para nós é muito legal fazer o projeto, porque, enfim, é uma outra abordagem, né? Não, eu sei que a apresentação hoje, por exemplo, era para um público bem específico, assim, a gente consegue ver essas plantas e tal, mas vocês foram os que mostraram as plantas menos acessíveis, assim, em termos de graficação e tal. Sim, muito reduzivas. A ideia de informação para leitura, né? Sim, não é uma crítica, é só um comentário. Meus dados, só 20 slides não cabia mais. Sim. Não, a gente, assim, claro que a gente nessa correria a gente acaba esquecendo um pouco essa parte, então a gente está realmente mais focado, especialmente por causa da Praça Municipal, que a gente descobriu que a maravilha da internet, tu joga as coisas lá e as pessoas pegam e publicam, e é demais, assim, e é grátis, então a gente hoje tem uma arquiteta que é um pouco mais voltada para esse lado de montar, então normalmente quando acaba um projeto a gente monta um kit dele, de planta simples, como tu viu ali, imagens, o que for mais legal, assim, a gente monta pronto. Se alguém nos pede ou a gente quer publicar em algum lugar, a gente envia esse material, um textinho pronto sobre o projeto e é maravilhoso. A internet veio só para trazer coisas muito boas para nós, especialmente essa questão de não precisa fazer nada, tu faz coisas legais, monta um material legal, simples, e as coisas se vendem sozinhas, assim, é muito, muito legal. E agora falando como incorporador, tá? Porque nós estamos incorporando um prédio. A gente tinha deixado, não vamos venda, né? Colocamos em algumas imobiliárias e tal. E nunca ia ninguém, né? Mas que coisa, por quê? Mas também a gente não divulgava. Aí a gente quer saber? Vamos lá na obra, a gente fazer uma visita, vamos tirar umas fotos, nós mesmos, e vamos publicar. Tem mais 2 unidades à venda. Gente, em uma semana a gente vendeu um apartamento e já estamos com várias visitas marcadas para o segundo. Entende? Então, na época que nós estamos, também tem isso, todo mundo está reclamando do setor imobiliário. Então, muitas vezes a gente esquece, sabe, de fazer mídia, mas a gente tem um poder, a gente tem uma ferramenta incrível na nossa mão, sabe? É só a gente saber usar, só que tem um monte de técnicas e coisas, eu estou agora começando a estudar um pouco sobre isso, tem muita coisa por trás que nós no escritório nós somos muito crus, a gente não sabe, tá? Então a gente está tentando desenvolver agora isso. Acho que só para finalizar, assim, uma coisa que a gente se deu conta é que quanto mais espontâneo a gente for, natural, melhor são as repercussões dos nossos trabalhos, assim, a gente tem essas coisas mais formais de aqui estão as fotos oficiais, mas a gente às vezes posta a foto do nosso cachorro, que é o Otto, que é o nosso mascote, e é o que dá mais likes de todos, entendeu? Então tem essa coisa da internet que tem essa questão mais distante, mais informal, mais dura, e tem a questão pessoal que eu acho que aproxima muito, então também trabalhar essa parte de relações é importante. Bom, de nossa parte, eu acho que não usa o potencial pleno que tem em qualquer tipo de divulgação, até agora por absoluta falta de tempo, e também um pouco porque, como nós somos muito novos, assim, em termos de tempo de escritório, a maioria das coisas está ficando pronta, então ainda não teve tanta coisa pronta para a gente
divulgar, porque é uma coisa ocasional que eu espero que passe e nunca falta que divulgar. Mas tem muita coisa em obra ainda. Mas assim, pessoalmente me surpreendi muito que a gente terminou uma casa, que foi a primeira obra nossa construída assim, no passado, e eu nunca tinha tido a oportunidade de divulgar nada assim. Foi impressionante o retorno que deu, eu não imaginava que era tão viral assim o negócio. Então eu espero conseguir atender melhor isso, até porque é importante para a expansão, enfim, para a sustentabilidade do escritório, enfim. Então, embora seja um assunto assim super estimulante, né, certamente a gente teria muitas outras coisas para comentar de cada projeto, né, eu acho que a gente poderia encerrar. Então, agradecer aos 3 escritórios, né, que vieram nos apresentar os projetos. Muito bom ver bons projetos na nossa cidade, no nosso estado, né, e ver que realmente as coisas estão mudando ou estão retomando uma condição que a gente já tinha, né, e o papel do arquiteto também nessas discussões de mercado, do que é o ideal, o que né, tem que ser feito. Então agradeço a presença de todos, né, muito obrigada, boa noite para todos.